Estamos recebendo hoje aqui para conversar com a gente o diretor de controle e passivos ambientais do IMA, o Diego, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre um assunto que tem tomado as manchetes de noticiário e que a gente também pode observar aqui na nossa cidade de Timbó, que tem a ver com as fumaças das queimadas que atingem a nossa região. Então, primeiramente, muito bom dia, Diego. Muito obrigado aí por conceder essa entrevista para a gente, por aceitar falar com a gente. E vamos falar um pouquinho, então, desta fumaça, Diego. De onde é que vem essa fumaça? Como é que essa fumaça chega até aqui na nossa região? Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente está passando por um fenômeno, né, que até já aconteceu em outras épocas, em outros anos, na verdade, né, nessa mesma época, mas nesse ano ela ficou bastante intensificada. Então, essa fumaça, ela vem de áreas mais ao norte do país, né, até de outros países próximos ao Brasil, e ela é carreada, então, por movimentações, né, atmosféricas que vêm, então, de norte para o sul. Elas chegam até a Cordilheira dos Andes, né, e tem essa barreira natural, que é a própria cordilheira, e aí, então, vem mais ao sul, atingindo, então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, enfim, Paraguai, né, e então, devido às queimadas que vêm acontecendo em outras partes do Brasil, mais ao norte, né, Amazônia, no Cerrado, no Sudeste também, eh, a gente recebe então o que geralmente essa movimentação traz umidade, mas dessa vez ela está trazendo fumaça. E essa fumaça, ela fica no ar por tanto tempo assim, justamente também por conta desse clima mais seco que a gente está tendo, pela falta de chuva, espero que a fumaça permaneça no ar. Exatamente, a chuva ela permite, né, a umidade, a precipitação que a gente chama, né, que é a própria chuva, ela permite com que os gases que estão em suspensão e as partículas que estão em suspensão na atmosfera, elas sejam, vamos dizer assim, lavadas, e devido ao fato de nós estarmos aí com o ar muito seco, alguns dias sem chuva, essa, esses itens em suspensão, essas partículas em suspensão, acabam ficando mais tempo e a gente acaba inalando muitas vezes os componentes aí dessa fumaça. Entendi. Como é que o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, tem acompanhado a qualidade do ar aqui de Santa Catarina com a chegada dessa fumaça? Quais que são os principais problemas que vocês têm observado? A gente vem acompanhando por meio de imagens de satélite, né, com o apoio também da Defesa Civil, outras instituições, inclusive até de fora do estado. E nós temos também estações de monitoramento que fazem o acompanhamento diagnóstico, né, da questão relacionada à qualidade do ar. Hoje nós temos 3 estações e elas estão localizadas no sul do estado. São estações homologadas, né, possuem um alto custo e elas estão lá devido à termoelétrica, né, a parte da cerâmica aí que existe naquelas regiões. Nós detectamos no dia 11 de setembro um nível já próximo ao ruim, né, de moderado a ruim, para as partículas inaláveis, né, aquelas que a gente respira e a gente acaba ingerindo, digamos assim, né. Algumas delas entram até mesmo na corrente sanguínea, né, e, e isso indica, então, que o índice da qualidade do ar acabou ficando ruim aqui no estado. Essa variação, ela existe em outras partes do estado, né, principalmente mais a oeste, que a gente tinha um tempo mais seco, diferente até mesmo do litoral, que tem ali um pouco da umidade, né, que vem do mar, e a gente acredita que seja um pouco pior ainda em relação a mais para o interior de Santa Catarina, né, mais para o oeste. A gente vem acompanhando, então, dessa forma, imagens de satélite e alguns dados de estações de monitoramento da qualidade do ar que são homologados aí pelo IMA. A gente pretende, então, num curto prazo, né, implantar ainda no mês que vem ou em novembro uma estação da qualidade do ar em Florianópolis para aumentar mais ainda essa rede, né? E a partir do ano que vem mais uma estação na Serra Catarinense. A gente vai vai construindo aí uma triangulação, né? Uma rede um pouco maior desses dados
para que a gente possa também atender outras regiões do estado aí. Um futuro próximo, digamos assim, ou num médio prazo, a gente pode dizer, existe um projeto para mais 6 estações que contempla aí regiões mais próximas ainda a Timbó, Blumenau, Itajaí, né? E a ideia, sim, é aumentar esse alcance, né? Entendi. E tem chamado a atenção, principalmente aqui na nossa região, nós não temos esse medidor de qualidade do ar, né? Então, tem chamado a atenção uma plataforma, inclusive, que vários veículos de comunicação estão se utilizando dela também, para trazer um índice de qualidade do ar. Inclusive, Timbó também está aí nessa plataforma. Essas plataformas que fazem uma modelagem, não é necessariamente uma medição do ar especificamente com, né, o aparelho que vai trazer um índice, é uma modelagem, mais ou menos como é feito aí para a gente ter a previsão do clima. Essas plataformas, elas são confiáveis para a gente ter como um norte, como base? É, como você disse, é uma modelagem. Ela utiliza dados que não são diretamente daquele local, né, onde está ocorrendo. Essa plataforma ela utiliza dados de algumas imagens de satélite, né, que permitem estimar aí como está a questão da poluição e também calibrações, né, modelos, especialmente vinculados a sensores de baixo custo, sensores mais comuns que até a gente pode comprar, mas que na maioria das vezes estão lá na Europa ou nos Estados Unidos, né? Então, esses modelos, essa modelagem, ela é feita com base nas calibrações e nesses equipamentos que essa empresa observa em outros países, né? Alguns até estão no Uhum. Brasil, são sensores de baixo custo. Então, a gente entende que digamos assim, um indicador, você pode entender que aquele dado que ele está trazendo é interessante para a gente ter uma ideia, mas não é um dado preciso como as estações homologadas, né? Entendi. E, bom, e falando então dessas estações homologadas, das medições que foram feitas em cidades ali como Tubarão, como Capivarinha de Baixo, elas mostram elas mostram um nível de poluição elevado, né? Um ar ruim aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Esses números, eles são preocupantes do ponto de vista da saúde pública e também se aplicam para o Vale do Itajaí? O governo do estado divulgou uma nota conjunta entre Defesa Civil, Instituto do Meio Ambiente do Estado e também Secretaria da Saúde, trazendo algumas informações relacionadas a esses eventos, né? Então, ah, algumas recomendações, inclusive, para você, por exemplo, enquanto estiver essa nuvem de fumaça aqui sobre o estado e sobre vários outros estados do país, né, você não realizar atividades físicas ao ar livre, que demandem muito esforço, né, porque de alguma forma você pode ingerir essas partículas que estão em suspensão. Pessoas que têm certa vulnerabilidade, né, questão pulmonar, cardiovascular, idosos, também tem que ter uma atenção, alérgicos, né, uma atenção especial. Então é bom ficar de olho em relação a isso. De forma geral, a gente não tem níveis de poluição como se encontra muitas vezes em metrópoles da Europa, metrópoles da Ásia, né? Mas neste momento a gente pode afirmar sim, até que chegue a chuva ou até que parem as queimadas aí mais ao norte do país, a gente já pode afirmar sim que a qualidade do ar ela está degradada mesmo, né? É bom a gente ficar atento em relação a isso. E com base nas ações que a gente tem ali no sul do estado, é bem provável que se estenda assim até Timbó, né, essas condições do ar ruim em algumas partes, alguns dias e algumas partes do dia, né? Não quer dizer que ela está ruim 100%, mas a gente pode dizer sim que se estende até Timbó e talvez na região mais, como eu disse, numa região mais para o interior, que não tenha tanta influência da umidade do mar, o ar esteja um pouquinho pior. E falando em chuva, né? Nós estamos esperando aí a chegada de uma frente fria, essa frente fria que já chegou ao estado de Santa Catarina. Com essa frente fria vem as precipitações, as chuvas, e já tem cidades como, por exemplo, São Joaquim, que já registrou a tal da chuva preta. E assim como outras cidades também devem visualizar esse fenômeno. Essa chuva preta, tem algum registro de que isso já tenha acontecido antes em Santa Catarina e possui algum risco para o meio ambiente,
para plantações, para o rio, enfim, essa chuva preta que está chegando? De ontem para hoje, a gente já observou alguns locais com chuva, né, sul do estado, Serra Catarinense, e ela vai se estender para o restante do estado aí nos próximos dias. Essa chuva, ela ocorre, né, quando acontecem esses eventos. Então, em outros anos, nós já tivemos algumas situações parecidas, né, só que a gente teve algo mais intenso aí no ano atual. A chuva preta, se ela ocorrer, de forma muito frequente, como acontece, como eu já disse, né, em algumas outras metrópoles do mundo, ela pode trazer sim alguns riscos, né, a questão do solo, fauna, eh a objetos, por exemplo, que estão expostos a essa chuva, por exemplo, o carro, né, que fica o tempo todo ali, passando por essa precipitação, né, ou Uhum. sofrendo, digamos assim, por esse evento. Mas isso se for constante. A gente não tem como dizer, assim, qual a intensidade, né, dessa chuva preta que está acontecendo, ou que vai acontecer aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas ela, por não acontecer de forma frequente, o tempo todo, todos os meses, o ano inteiro, né, ou boa parte do ano, a gente entende que ela não vai trazer riscos ou danos maiores aí à saúde ou ao meio ambiente. O que se recomenda é que não se consuma água, por exemplo, que foi coletada diretamente dessa chuva, né? Porque a gente tem até imagens já de outros locais do país aí com água bem escura mesmo. Então, essa não deveria ser utilizada para consumo, mas não se vislumbra, assim, um impacto muito grande no meio ambiente nesse momento. E, na verdade, também essa chuva preta, ela é uma consequência, vamos dizer assim, da limpeza do ar, né? Porque com a precipitação com a chuva, essa fuligem toda da fumaça que está no ar, ela acaba caindo junto com a chuva. Então, por um lado, é bom essa chuva preta, porque ela vem para justamente limpar a atmosfera, né, Diego? Exatamente, é uma situação bem interessante, bem importante aí, e traz até um alívio para o nosso estado. Não quer dizer que o evento vá se encerrar, porque a gente precisa da chuva também em outras regiões do país, mas ela realmente é uma lavagem do ar, né, as partículas aí que estão em suspensão, elas ficam aderidas à umidade, né, às gotas inclusive, e elas são carreadas então para o solo. É até uma técnica muito utilizada, né, pela engenharia, quando a gente tem uma indústria, muitas vezes, que emite gases, né, gases que você precisa controlar, a gente simula uma chuva, né, uma lavagem desses gases, e aí a gente tem essa limpeza. A mesma coisa acontece na natureza, né, a gente pode observar em algumas regiões, como você mesmo citou, né, na Serra Catarinense, que já foi lavado, entre aspas, esse ar aí, facilitando muito, né, o conforto, principalmente, da população em relação ao ar que respira. Bom, então, enquanto nós estamos passando por esse momento de queimadas no Brasil, de fumaça chegando no nosso estado, as principais recomendações do IMA, como o Diego já bem trouxe aqui para a gente, é beber bastante água, beber regularmente, mesmo sem sentir sede, manter o corpo sempre hidratado. Em ambientes internos, utilizar um umidificador, isso aí também vai facilitar, né, a respiração. Exposição ao ar livre, evitar, então, né, de evitar essa exposição ao ar livre, evitar atividade física, principalmente aquelas pessoas que já são mais sensíveis, que têm algum problema com doença cardíaca, pulmonar, e, claro, caso algum sintoma piore, procurar sempre o cuidado médico, né, isso, Diego? Exatamente, Júlia. Essas são as recomendações aí da Secretaria da Saúde, em conjunto com o IMA e a Defesa Civil, trazendo, então, recomendações mesmo, né, que a população deve observar, ficar atenta em relação a isso, né. A gente tem a certeza que essa qualidade do ar vai melhorar aí nas próximas horas, como já aconteceu em algumas regiões, e o governo do estado vem acompanhando de forma bem intensa, né, essa questão aí da qualidade, do índice de qualidade do ar, a qualidade atmosférica. Como eu comentei, a gente pretende instalar aí nos próximos meses, né, em um médio prazo, outras estações que vão trazer um diagnóstico, né,
em tempo real, muitas vezes o usuário, o cidadão, ele pode acessar um site que recebe essa informação das estações homologadas, aí sim, dados precisos, né, extremamente precisos, no próprio celular ou no próprio computador. Isso a gente vai ter em breve. Hoje já temos, inclusive, dessas estações do sul do estado, a gente já tem isso disponível, tudo em tempo real. Essa informação traz transparência, né, para aquilo que é, digamos, algo muito democrático, né, assim como a água, o ar que todo mundo respira, do mais pobre ao mais rico, né, todo mundo está respirando o mesmo ar. Então, é importante a gente trazer esses dados, o governo do estado está bem atento em relação a isso. Como eu disse, algumas outras ações também são tomadas, né, a gente está finalizando o estudo meio ambiente, está finalizando aí um edital que vai contratar empresas para fazer inventários, estudos sobre as emissões atmosféricas que existem em cada região do estado, né, cada município. Então, por exemplo, se tem um local com uma grande quantidade de emissões, né, por meio de queimadas ou até mesmo por indústrias, esse relatório, esse estudo vai trazer para a gente, então, para a gente poder tomar as decisões em relação a essas políticas públicas aí em médio e longo prazo. Bacana, então, esse foi o Diego, o diretor de controle e passivos ambientais do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, aqui de Santa Catarina, passando para a gente um pouquinho de informação aí a respeito dessas fumaças e da qualidade do ar em Santa Catarina e também em Timbó. Diego, novamente, agradeço você por conversar com a gente. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Júlia. Um abraço a todos.